Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Seca Luz. Me sinto muito feliz em estarmos aqui em mais um encontro para abordarmos mais uma temática sob a ótica do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora. Hoje nós falaremos sobre o tema A Beneficência Esquecida, retirada do livro Religião dos Espíritos, em seu capítulo 5º, livro de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E para iniciarmos, eu trago um pensamento atribuído a Emmanuel, psicografado por Chico, que tem relação com o tema ora tratado. E diz assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Porque quando nós passamos a estudar o Evangelho, passamos a estudar os princípios do Cristo, nós nos transformamos e passamos a praticar, ou ao menos nos esforçar, para nos tornarmos pessoas melhores. Pois o Emmanuel já nos diz que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E para nós estudarmos o capítulo Ora em Comento, é preciso conhecê-lo. Então, peço licença para poder lê-lo. É um capítulo curto, é um texto curto. E diz assim: Beneficência esquecida. Na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te componha os gestos e disciplina a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, por meio do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvide exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem listines a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e, buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Ao lermos
esta mensagem, alguns pontos nos chamam a atenção. Logo no início, logo nos primeiros parágrafos, até meados da mensagem, Emmanuel nos alerta da importância de praticarmos a beneficência em nosso lar. De praticarmos a beneficência com aqueles que Deus nos possibilitou que vemos a conviver no nosso ambiente doméstico. E quando nós buscamos a beneficência, como compreende o Espiritismo, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um tópico que trata especificamente disso. No nosso capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que é um tema que trata sobre a caridade. Ou seja, a beneficência é a caridade. E aí nós, ao lermos esse capítulo todo, nós vemos algumas passagens que nos chamam a atenção. Por exemplo, quando Adolfo, no tópico 11, nos diz que os irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar. Ou seja, a caridade que temos para praticar. E aí nós voltamos à mensagem lida logo no início. Como nós vamos falar em praticar a caridade com 1.000, com 100 pessoas, quando muitas vezes não conseguimos praticar a caridade para aquelas 10, 15 pessoas que estão à nossa volta? A importância do sentimento, a importância da família em nossa vida. E aí rememoramos a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec assim questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os Espíritos lhe dizem: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Se não fosse pelos laços de família, nós viveríamos em um mundo muito mais egoísta, porque é através dos laços de família, é através do nosso ambiente doméstico que nós aprendemos o amor. Esse é o primeiro contato que nós temos com o amor, com a caridade, com a fraternidade. As pessoas muitas vezes podem não compreender, porque vêm por vezes em lares desestruturados, ou podem não compreender porque vêm de uma forma, não de outra, porque Deus fizeste isto e não aquilo, lhe propiciaste uma coisa e não outra. Por que Deus manda determinadas pessoas, às vezes doentes, e outras em plena saúde? E aí nós encontramos as respostas no próprio Espiritismo, quando nos dá a pluralidade das existências. Não devemos ver as aflições como castigos de Deus, mas sim como bênçãos, como oportunidades e possibilidades que Deus nos dá para podermos volver para as possibilidades e oportunidades de avançarmos na senda da evolução. E tem um capítulo específico que Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das aflições. Mas esse não é o tema que devemos tratar nessa abordagem. E quando nós tratamos da questão familiar no livro Vida e Sexo, no capítulo 17, Emmanuel vai nos trazer a importância da família quando nos diz: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Ou seja,
É a família que vai dar o arcabouço para que a sociedade viva em equilíbrio e para que a sociedade avance. Não podemos querer ter uma sociedade mais avançada, uma sociedade mais evoluída, se nós não nos preocuparmos com o seu pilar, com os seus pilares. E os seus pilares são justamente os laços familiares. Devemos cuidar da nossa família. Devemos praticar a caridade em nosso lar. Devemos praticar a beneficência em nossa casa. E é no Evangelho, quando nós ainda tratamos sobre a beneficência e avançamos para o tópico 12, nós lemos: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. E quando nós trabalhamos a caridade, quando nós trabalhamos os laços familiares, nós afrouxamos os laços do egoísmo. Nós dilaceramos os laços do egoísmo. Porque esse primeiro instituto, essa primeira grande escola que nós temos quando nós reencarnamos aqui na Terra. E devemos nos esforçar. Não podemos medir esforços para podermos trabalhar em nossa família os princípios cristãos, por mais difícil que possa nos parecer. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, logo no início, logo no capítulo 1, nos faz um alerta. Nos diz que modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam na vulgaridade os valores éticos, tem-se a impressão de que paira rude ameaça sobre a estabilidade familiar. Mais do que nunca, o conjunto doméstico se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria família, da própria humanidade. Devemos nos esforçar para podermos impor a sobrevivência do nosso conjunto doméstico. Não podemos perder de vista esse instituto. Não podemos relegá-lo. Não podemos querer fazer lá fora toda a beneficência, toda a caridade, sem esquecer de praticá-la aqui dentro de nossa casa. Pode ser sacrificante, pode ser difícil, mas justamente aí reside o nosso esforço, a nossa vontade de querer vencer os obstáculos e os impositivos que muitas vezes nos comprometemos antes de reencarnarmos. E Joana continua nos dizendo no livro Constelação Familiar que a família é essa base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. É no pequeno grupo doméstico que vai se iniciar a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Quem aqui consegue imaginar uma sociedade equilibrada sem que as famílias que a compõem não sejam? Não consigo conceber, não consigo imaginar. Não consigo vislumbrar uma humanidade equilibrada e evoluída se as famílias que a fazem, que a constituem, não o forem. E são muitas vezes pequenas atitudes que podemos ter, que podemos adotar para que isso se estabeleça. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai nos dizer justamente isso, que podemos auxiliar, podemos esclarecer, podemos fazer tudo
mas não ao externo, aqueles que estão lá fora, mas não podemos esquecer dos que também habitam dentro da nossa família. Até mesmo o alerta que ele nos faz. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente em família, a mente infantil, por meio do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. A atenção especial que temos que ter aos pequeninos, àqueles que estão sob a nossa responsabilidade, aqueles seres que muitas vezes achamos que por serem pequenos, por terem pouca idade, não dão a atenção devida aos exemplos que nós demonstramos. Não podemos nos esquecer, não podemos renegar que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ou seja, nós, ao gerarmos um outro corpo, ao darmos a vida a outro corpo, apenas concedemos a ele a oportunidade divina no corpo físico, mas o espírito nós não geramos. O espírito Deus criou, como criou a todos nós. Às vezes o espírito da criança, do nosso filho, tem mais experiência, tem mais idade até mesmo do que a gente, do que o do pai. Todavia, quando ele vem como nosso filho, como ele vem, quando nós viemos com a responsabilidade de conduzir-lhe nessa atual reencarnação, temos a obrigação de pregar pelo exemplo. As palavras ensinam, mas o exemplo arrebata. Não adianta nós querermos hoje, atualmente, dizer para o meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Antigamente, era assim que se educava. Ouça só o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hoje, a atual pedagogia já nos diz que a criança imita o que ele vê nos pais. Ele espelha o comportamento. Então, nós temos que dar o exemplo. E se nós pegarmos Jesus, ele pregou pelo exemplo. Ele não somente dizia as parábolas, ele não só dizia as parábolas como uma pedagogia, como uma forma pedagógica de ensinar, como ele também vivia. Jamais vamos ver atitudes do Cristo contradizendo o que ele falava. E como nós temos agido? Como nós vamos chegar, por exemplo, para uma criança e dizer: não faça isso se eu faço? Recordo-me que em certa ocasião, uma sobrinha minha, quando era pequena, atendeu um telefone e eu disse: diga que eu não estou. E ela no telefone: ó, meu tio disse que ele não está. E aí caiu a ficha. Como eu posso induzi-la a mentir? Como eu posso ensinar isso a ela? Por mais que naquele momento essa não fosse a minha intenção, quando a ficha caiu, eu percebi que eu estava induzindo a isso. Então, naquele momento, eu parei. Opa, peraí, não é assim? Não posso dizer a ela que minta, porque isso é errado, o que eu estou ensinando. E então eu tive que tentar desconstruir aquilo. Ô, minha filha, peraí, vamos aqui, deixa eu lhe explicar. Quantas vezes agimos assim? Em uma recente pesquisa descobriu-se que os jovens brasileiros estão bebendo mais cedo, porque muitas vezes é o exemplo que ele vê em casa. Jovens de 12, 13 anos de idade já ingerindo bebidas alcoólicas, é o exemplo que eles veem em casa. É a caridade que nós estamos praticando com os nossos jovens, com aqueles que temos a responsabilidade de educar. Kardec nos diz que a educação é o cultivo de bons hábitos. Quais são os bons hábitos que eu estou exercendo, que eu estou ensinando àqueles que estão sob a minha responsabilidade?
E aí, o Evangelho, ainda no capítulo sobre a beneficência, vai nos dizer que a caridade é a virtude fundamental sobre o qual há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras, sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie, sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade em todos os mundos, a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Como podemos agir dessa forma? E fazendo um link, quem nos diz isso é Caritas, que é denominada a caridade, que foi martirizada em Roma. Como fazer o link da caridade com a beneficência quando Emmanuel nos diz isso? E aí, o próprio Evangelho nos diz que várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós se confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. Isso está no item 14. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá o alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós espíritas podeis sê-los na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas próprias convicções, e sim atraindo-os amavelmente às suas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos nossos corações a brecha para nele penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Caritas também que nos diz isso, ou seja, podemos exercer a caridade moral e a caridade material, e é justamente isso que Emmanuel nos diz. Temos que procurar exercê-la, temos que procurar vivenciá-la, principalmente no ambiente doméstico. Porque já nos alerta Joana de Ângeles, que a família é sem dúvida o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Então, quando nós conseguimos fazer com que a criatura crie bases sólidas, construídas no seu convívio familiar, nós saberemos que temos uma criatura pronta para a vida em sociedade. Porque temos que perguntar qual o homem que estamos construindo, homem em sentido lato, homem e mulher, que estamos construindo para a sociedade. Qual é o ser humano que eu estou entregando à sociedade? Qual é aquela pessoa que eu entrego à sociedade que eu quero ver com que a sociedade prospere, que eu quero que a sociedade avance? A lei de sociedade é uma lei de Deus. E essa não deixa também de ser a missão dos espíritas, de ter essa preocupação não somente com a sua evolução, mas também com a evolução de todo o planeta, de todo o mundo, da sociedade que ele vive. Se nós pegarmos os grandes exemplos das pessoas que aqui viveram, os grandes missionários, eles se preocupavam com a sociedade, com o mundo, com seus irmãos, com o exercício da caridade, com a prática da caridade.
Então, uma forma de nós exercermos, uma forma de nós vivenciarmos é praticando em nosso lar, é praticando em nossa casa. Porque Dona Joana nos diz que nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais se torna possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. E quando nós pegamos os evangelhos, nós lá temos a primeira carta de Paulo ao Timóteos, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, a família é uma grande preocupação que nós temos que ter. A própria Federação Espírita Brasileira já lançou um livreto dizendo justamente isso. O próprio Chico Xavier tem um livro dele, que a FEB montou, de várias mensagens de espíritos que ele psicografou, mostrando a importância da família. Dona Joana de Ângeles, diversos livros mostrando a importância de cada pessoa na constituição familiar, porque todos são importantes, não somente os pais, como os tios, os avós, os primos, os irmãos. Todos nós somos responsáveis pelo aprimoramento e a construção do amor na família que nós reencarnamos. Independente do papel social que desenvolvemos, cada qual com o seu quinhão de responsabilidade. Claro, não vamos querer relegar ou relegar a nossa responsabilidade a outrem. Porque quando nós nos depararmos, como dizem, perante o tribunal de nossa consciência para prestarmos contas, figura de linguagem, nós não teremos a quem apontar. Nós não conseguimos nos despir da nossa própria consciência. Então é importante que a gente se pergunte diariamente: eu estou desempenhando o meu papel na família e na sociedade como eu devo desempenhar? Um outro papel de extrema relevância é a evangelização. Eu tenho procurado evangelizar o jovem que está sob a minha responsabilidade. Eu tenho procurado desenvolver nele os princípios do Espiritismo, os princípios do cristianismo. Eu tenho procurado, através do meu exemplo, fazer com que ele cultive internamente esses princípios. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito no meu ambiente doméstico o culto do Evangelho no lar, separado semanalmente, pelo menos uma vez na semana, 30 minutos, para poder ensiná-lo, para poder cultivar no meu ambiente doméstico o Evangelho no lar. Eu tenho procurado fazer isso? Ou eu só tenho procurado desenvolver nos jovens, na minha família, a questão material, a questão do cultivo, da busca desenfreada pela matéria? O que eu tenho procurado fazer, o que eu tenho procurado cultivar internamente? É importante que a gente busque isso, inclusive no livro Caminho, Verdade e Vida, do próprio Emmanuel, tem uma mensagem 56, que diz assim: lucros, e o que tens ajuntado, para quem será? É retirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20. E aí ele vai discorrer
sobre a questão das pessoas que só se preocupam em amontoar bens materiais e não procuram desenvolver os ensinamentos cristãos. Tem uma parte que ele diz: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. O que, infelizmente, muitas vezes, é o que nós cultivamos nos jovens, nosso ambiente doméstico, a busca desenfreada pelo ter cada vez mais, pelo ter em detrimento do ser. E na mensagem que ora estamos comentando da religião dos espíritos, ele também vai dizer que temos que também buscar desenvolvendo e exercê-lo em nós mesmos. Temos que buscar o nosso autoaprimoramento, nosso autodesenvolvimento, buscar cultivar em nós todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos propicia e também divulgar o que o Espiritismo nos ensina. E aí nós vamos consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores de Última Hora, que é o capítulo 20, que ele traz a missão dos espíritas, que vem dizer que os espíritas têm esse objetivo, se podemos dizer assim, que é divulgar, sejam através de palavras, de atitudes, sejam através de ações, todos os princípios que nós temos, que nós cultivamos, que nós estudamos. E aí vai dizer: ide, pois, e levai as palavras divinas aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente que os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Ame-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos a obras. O arado está pronto, a terra espera. Arai, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Então temos que justamente vivenciar o que o Espiritismo nos propicia, o que o Espiritismo nos ensina. Afinal, é uma doutrina consoladora. Seja através da prática da caridade, seja através da palavra, seja através do exemplo. Não podemos esquecer da beneficência. Não podemos esquecer das oportunidades que a vida nos dá para avançarmos, para vivenciarmos a beneficência. E para encerrarmos, eu leio aqui um poema, Mãos, de Alta de Souza, retirada de um livro de mesmo nome, de autoria de Alta de Souza, espírito, psicografada por Chico Xavier. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música bentitosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, pois na existência mais triste ou singela, nas mãos todo um tijolo se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda, mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. Aprendemos com Cristo ante o futuro, tuas mãos como serva do amor puro, são estrelas brilhando nos teus passos. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus nos abençoe, nos guarde hoje, agora e sempre.
assim seja.